Buenas, gurizada. Vamos comentar então a questão que foi cobrada no domingo passado, no Tribunal de Justiça, sábado passado, né? Tribunal de Justiça de Pernambuco, sobre direito tributário. É uma questão bem interessante aqui, eu estou só com uma tela, né? Então, vamos passar aqui o slide, aqui. Opa, volta para a questão aqui. Aqui, pronto. Que é uma questão envolvendo decadência tributária, né? Principalmente... Então, dá para ver que é uma questão que envolve decadência. Então, basicamente conceitue o Instituto da Decadência Tributária e indique como se constitui o crédito tributário e a contagem do prazo decadencial, nas seguintes hipóteses. Então, são três coisas. Primeiro, seria conceituar o Instituto da Decadência Tributária, que não é um conceito tão complexo assim, né? Conceituá-la como a perda, né, pelo decurso de prazo do direito de constituir o crédito tributário por meio do lançamento tributário, que é a forma pelo qual é constituído o crédito tributário, né? Dá um conceito de lançamento, né? Como o ato administrativo, alguns vão entender como procedimento administrativo, pelo qual a administração, reconhecendo a existência, o nascimento da obrigação tributária, constitui aquele fato abstrato, que é a obrigação tributária, que ocorre no mundo das normas, em algo concreto, por meio da materialização disso em um documento, né? Em um ato administrativo, que é o ato de lançamento. Esse ato de lançamento, seria interessante colocar, ele está sujeito a um prazo. A administração não dispõe livremente para fazer esse procedimento. Esse prazo é fixado em 5 anos, é o prazo que a administração tem para constituir o crédito tributário, realizar o ato de lançamento. E esse prazo de 5 anos, ele tem dois grandes marcos, dois grandes momentos, que o próprio Código Tributário dispõe sobre eles, que é o quê? É o artigo 173 do CTN, vamos jogar aqui na tela, e o artigo 150, parágrafo 4º. O artigo 173, ele vai estabelecer a regra para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, e a regra geral é o inciso 1, de que nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, o prazo para a administração pública realizar a constituição definitiva do crédito tributário, né, a constituição do crédito pelo lançamento, é de 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Então, vamos pegar o IPTU, lançamento de ofício. Quase todas as legislações estabelecem que o IPTU considera-se ocorrido fato gerador no dia 1º de janeiro. Então, vamos pegar o IPTU 2023. Tá? O fato gerador ocorre dia 1º de janeiro de 2023. A partir daí, a administração pública já pode efetuar o lançamento. Só que ela tem o prazo de 5 anos, a contar de quando para fazer isso? De 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, portanto, 1º de janeiro de 2024. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, que é o que trata a questão, eu tenho uma regra especial, que é o artigo 150, parágrafo 4º, que vai dizer que nessa modalidade de lançamento, o prazo para a administração fazer o lançamento de ofício, né, o lançamento supletivo, conta-se não na forma do artigo 173, inciso 1, mas sim da data da ocorrência do fato gerador. E é com base nessa informação que vamos ter a questão aqui, as 3 perguntas fundamentais, deixa eu achar aqui, que o examinador vai nos fazer, que são essas aqui. Primeiro, quando por ausência total de declaração e respectiva à falta de pagamento, não haja o que homologar. Bom, então se nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, que são aqueles em que o contribuinte, sem qualquer participação da administração, ele identifica a ocorrência do fato gerador, verifica a matéria tributável, identifica a base de cálculo, aplica a alíquota cabível, e se for o caso ainda aplica a sanção, aplica a multa, e independente de qualquer participação da fazenda, ele promove o pagamento. Essa é a regra do lançamento por homologação. Se o contribuinte não pratica esses atos, ele não apresenta a declaração, e, portanto, a Fazenda Pública não tem a mínima ciência de que aquele fato ocorreu, a regra geral para o lançamento, para o início do prazo de lançamento, é o 173, inciso 1. Então, se não foi apresentada a declaração, o termo inicial não vai ser o 150, parágrafo 4º, mas sim o primeiro dia do exercício financeiro seguinte. E aí tu tinha que citar a súmula 555 do STJ, que diz exatamente isso. A segunda pergunta é, quando houver declaração parcial do tributo devido,
com o respectivo pagamento parcial. E aqui se exigia que tu conhecesse o tema repetitivo 163 do STJ, em que o STJ afirmou o entendimento de que a súmula 555 somente se aplica para aquelas hipóteses em que não há apresentação da declaração. Se a declaração foi apresentada, mas com pagamento a menor, o prazo para que a Fazenda Pública realize o lançamento de ofício, lançamento supletivo, não conta-se na forma do 173, inciso 1, mas sim na forma do artigo 150, parágrafo 4º, data de ocorrência do fato gerador. Então, essa é a segunda hipótese, quando o sujeito apresenta a declaração, mas ele faz o pagamento, só que ele faz pagamento a menor. Imaginem que eu apresento a minha declaração de imposto de renda, gero uma GRU de R$5.000, porque eu fui lá e juntei, como nas hipóteses de abatimento, pagamento com fisioterapeuta, pessoa física. A Receita vai lá e diz, não, fisioterapeuta é só pessoa jurídica que pode abater. Então, esse valor aqui que tu pagou de R$7.000 de fisioterapeuta, ele está fora, ele vai entrar na tua base de cálculo. Não vai poder ser abatido a título de despesa de saúde. E, portanto, é de R$7.000 teu imposto de renda a pagar, não de 5. Para que a Fazenda Pública faça o lançamento supletivo dessa diferença, o prazo de 5 anos vai ser contado conforme o artigo 155, parágrafo 4º, ou seja, da data da ocorrência do fato gerador, que a jurisprudência do STJ tem interpretado como a data de entrega da declaração. E voltamos para a terceira pergunta. Quando foi apresentada a declaração correta, mas sem o respectivo pagamento? Bom, nesse caso, quando é apresentada a declaração, tem duas situações. Lembre-se, quando o contribuinte apresenta a declaração, naquilo que a administração concorda, ela não precisa tomar mais nenhuma providência, que é a súmula 436 do STJ. A administração pública pode inscrever em dívida ativa e já promover execução. Em relação às discordâncias dessa declaração, é que vai haver lançamento supletivo, que é lançamento de ofício. O lançamento de ofício ele é sempre supletivo, ele é sempre cabível nas demais modalidades. E aí tem que diferenciar. Quando há pagamento parcial, a jurisprudência do STJ entende que o prazo para esse lançamento supletivo conta-se na forma do artigo 150, parágrafo 4º, da data da ocorrência do fato gerador. Mas quando não há pagamento nenhum, o sujeito passivo não apresentou pagamento nenhum, nesse caso, o STJ entende que se aplica o 173, inciso 1. Então, se a Fazenda Pública for fazer o lançamento supletivo, ela vai ter o prazo iniciado não da data do fato gerador, mas sim a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Então, resumindo, não apresentou declaração nenhuma, 173, inciso 1, primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Apresentou declaração com pagamento a menor, a discordância da Fazenda Pública quanto ao pagamento. Tema 163, da data do fato gerador, inicia-se o prazo decadencial para esse lançamento. Terceira hipótese, efetuou a declaração, mas não pagou nada. Nesse caso, aplica-se de novo o artigo 173, inciso 1. Show de bola, pessoal. Espero que tenham compreendido o tema. É um tema bem interessante. A gente trabalha isso nas nossas aulas sobre prescrição e decadência. Então, é uma coisa que quem acompanha ali o nosso conteúdo sabe que a gente sempre está falando nisso. E quem está nos assistindo no YouTube, não deixa de seguir lá no Instagram, @profRogerCunha. E quem nos assiste no Instagram, não deixa de se inscrever lá no canal do YouTube, @profRogerCunha também. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.